A Madeira, tal como a conhecemos, já foi vítima de negligência humana. Na Madeira, o cenário é desolador. Vários incêndios devastaram uma enorme mancha florestal protegida. Não podemos fazer mais nada, não temos mais meios para combater. Em 6 anos, de 2010 a 2016, 3 grandes incêndios devastaram parte da ilha. Em 2010, uma inundação causou vítimas mortais e destruiu povoações. As consequências destas catástrofes são dramáticas e, no entanto, a Madeira continua a irradiar uma força fora do normal, um clima perfeito e uma vegetação que teima em persistir. É ao encontro dessa natureza que nós vamos, para a conhecer melhor e para saber o que nós, humanos, podemos fazer por ela. Há uma grande ligação com a água nesta ilha, e não é só por estar rodeada por um oceano. Todas as atividades, de alguma forma, vão sempre ao encontro desse elemento. E a própria Laurisilva é uma floresta que armazena umidade. Ser turista na Madeira é ter este contacto constante com a água. E é também isso que nos transmite esta calma tão insular. Sou a Sandra Duarte Cardoso, presidente da ONG SOS Animal, ativista e médica veterinária. Tenho como missão lutar por um mundo melhor para todos os animais, incluindo os humanos. Junte-se a mim e a um grupo de amigos que convidei para esta descoberta. Vamos ao encontro de projetos que defendem a natureza e conhecer de perto as ameaças ao nosso planeta. É a tua primeira vez aqui na Madeira, não é? A tua estreia. Vai ser estreia porque estive cá para aí há 11 anos, mas foi só um fim de semana e não conhecia absolutamente nada, portanto podemos considerar uma absoluta estreia. Uma absoluta estreia. Arranjaste foi aqui uma parceira de viagem com uma patinha esfranganada. Tem aqui esta patinha. Estraguei aqui um bocadinho a minha perna, por isso vou tentar estar em todas as atividades e mais algumas. Mas, eventualmente, é possível que te deixes sozinha. Está bem, não faz Te abandono. Ai, abandona-me na Madeira. Estás com muitas expectativas em relação a esta aventura? Sim, estou. Sobretudo tenho curiosidade por ver o que é que tu me vais mostrar, porque a Madeira para mim é um bocadinho um conceito de turismo um bocadinho sénior, não é? Sim, aquela coisa... Turismo sénior, dos senhores reformados que vêm para aqui. E quero ver o que é que tu tens para me mostrar. A Madeira é um daqueles destinos que, efetivamente, se tu não fizeres algum trabalho de casa e não tiveres alguns contactos, não perdes o melhor da Madeira. Esta coisa só de apanhar um avião já dá uma certa paz, porque tu sentes que estás mesmo a desligar daquela rotina, não é? Para começar, vamos conhecer o melhor da Madeira, a Floresta Laurisilva. É este pedaço de terra, protegido pelas altitudes, que torna a ilha um ecossistema único. Ao longo do tempo, esta floresta primitiva foi sendo cortada para fins comerciais ou queimada para ocupar com habitações. Hoje, ninguém pode tocar nos 15.000 hectares que restam de Laurisilva. E quem nos mostra este cenário de outro mundo é o biólogo Paulo Oliveira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. A Laurisilva é uma floresta relíquia já, porque isto ocupava grande parte da bacia sul do Mediterrâneo e também das ilhas. Isto aqui, à nossa volta, dá para imaginar como é que era a Madeira quando os descobridores chegaram, porque assim tem esta densidade toda, tem aqui estes titis que são centenários.
O homem depois, quando chegou, tinha que começar a usar o espaço. Toda a madeira era ocupada pela floresta laurisilva. Obviamente que para ocupar espaço tinha que ter a laurisilva. Isto, uma coisa leva à outra, não é? A laurisilva foi sempre sendo usada para mil e uma coisas, para madeira, para construções, para embarcações, para as pessoas poderem se estabelecer. E hoje em dia ocupa só 20% da ilha. Ele é a maior mancha de laurisilva do mundo. E esses 20% ficaram e sobreviveram exatamente porque a madeira, com a orografia que tem, principalmente com escarpas muito mais pronunciadas a norte, o homem nunca conseguia entrar nestas zonas onde nós estamos para construir, para se estabelecer, e foi isso que fez com que a laurisilva ficasse preservada no estado que está, quase pristino, até aos nossos dias, nestes 20% da ilha, fundamentalmente na encosta norte. Nestes 20% ninguém pode tocar, não há mais, não pode, essa porcentagem não pode baixar, pois não? Não é? Não, esperemos que não, não é? Não, ninguém mexe nestes vídeos. Bom. Património da humanidade, não é? É património, está dentro da área protegida do Parque Natural da Madeira, é protegida, é sítio da Rede Natura 2000, portanto tem os estatutos de proteção mais fortes que possam existir. Portanto, e que temos mesmo que preservar porque é um património único. Património único. A floresta laurisilva é conhecida como a floresta protetora de água. Nós estamos na Ilha da Madeira, como já repararam, é quase com uma parede no meio do oceano, não é? Com quase 2.000 metros de altitude. E os ventos alísios que vêm carregados de umidade, quando encontram esta parede, sobem e existe a condensação. E a laurisilva é determinante para captar essa umidade que está no ar e lentamente ir pondo no sistema. Depois vai para o solo, depois sai aqui nessas... Cria-se uma corrente sanguínea. Exatamente, exatamente. Não há muitas florestas no mundo com esta dimensão, com esta exuberância e com esta importância que tenham acessibilidades tão fáceis como as que nós fizemos hoje. Sim, verdade. Das 3 experiências. Não sou nada boa nestas coisas. Primeiro dia na Madeira. Chegámos, aeroporto, os túneis. Imensa construção, pelas encostas assim, uma coisa que me fez imensa confusão. E pensei, ai meu Deus, está com casas a mais e não há coerência nenhuma arquitetónica. Bom, passou. Hotel. E depois fomos para a Floresta Laurisilva, que é assim um sítio mágico, fantástico, lindíssimo, com árvores centenárias, com uma paz fora do comum, enfim, natureza, e onde conhecemos um senhor chamado, um senhor doutor, chamado Paulo Oliveira, espécie endémica aqui da Madeira, que nos ensinou imensa coisa e foi muito agradável. Bem-vindo ao vestiário, ou quase. Ver o Funchal apertado numa cintura de fogo é uma imagem pouco comum. O alastrar rápido das chamas foi justificado pela força do vento, pelas matas ao abandono, pela falta de meios reclamada por muitos e pela fraca precipitação. Há 9 meses que não chove na ilha. Na Madeira, o cenário é desolador. Vários incêndios devastaram uma enorme mancha florestal protegida que poderá demorar meio século a recuperar totalmente. Mais de 90% do Parque Ecológico do Funchal ficou reduzido a cinzas. A maneira que o vento está e o fogo está,
Para mim, neste momento, ele está incontrolável. Incontrolável. Não podemos fazer mais nada, não temos mais meios para combatê-lo. Cerca de 8.000 hectares foram consumidos a uma velocidade vertiginosa pela fúria das chamas que não pouparam áreas protegidas, espécies endémicas e os ninhos das aves que voam agora desorientadas. O que causa estes incêndios frequentes? O que provoca as cheias? Para entender até que ponto a desertificação é a causa de tantas calamidades, fomos conhecer a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal. Todas as semanas, este grupo reúne-se no maciço montanhoso do Cabeço da Lenha, uma área que ardeu completamente em 2010. Colhem sementes, plantam, regam, retiram espécies invasoras. Juntei-me a duas senhoras, Maria e Olívia, que são um exemplo de cidadania. A tarefa é fazer renascer um ursal de altitude, uma espécie autóctone que só cresce acima dos 1.300 metros. Então, vocês costumam vir aqui todos os sábados? É, cada 15 dias. 15 em 15 dias? O programa é um sábado de caminhada, um sábado a manutenção da plantação. Eu venho porque eu sou uma menina da aldeia, nasci no campo e vivi lá há 10 anos. E depois tenho uma profissão atualmente que é de secretária durante 5 dias por semana. E então é uma espécie de regresso às origens. Sempre gostei do campo e quando posso levanto-me cedo ao fim de semana, mais cedo do que à semana, para vir para a serra e para fazer este trabalho e fazer caminhadas. É mesmo o meu elemento natural. Obrigada. Oh. Ai, muito obrigada, Maria. O fundador deste projeto é Raimundo Quintal, um profundo conhecedor da flora madeirense. Formado em Geografia, tornou-se um dos mais ativos defensores da vegetação endémica. Já foi vereador da Câmara, mas a sua grande motivação é reflorestar esta zona da ilha. Eu quero que me explique a importância do vosso trabalho para a retenção das águas, mas também para as pessoas perceberem como tudo isto está interligado com os incêndios e com as aluviões. Portanto, a designação aluvião, aqui na Madeira, no feminino, porque corresponde à cheia repentina. E ao longo da história da Madeira, as cheias repentinas são irmãs siamesas dos incêndios e da desertificação. De um momento para o outro, massas enormes de água correram com violência pelos canais, antes ocupados por pequenas ribeiras, pondo em perigo quem arriscou passar por perto. Quando a lenha deixa de ser uma fonte de energia, começa a usar petróleo, o gás, estas matas, que não são propriamente florestas, sobretudo exóticas, pinheiros, eucaliptos e acácias, começam a não ter utilidade económica e começam a acumular imensa massa de combustível. E os fogos começam a ser mais frequentes, que o processo de desertificação avança. E desertificação avançar, aluvião avançar. Nós daqui, em linha reta, até ao Funchal, estamos a 10 km. 10 km em que passamos dos 1.600 metros para os 0 metros. Isto é um tobogã terrível, transportando enorme quantidade de terra, enorme quantidade de rocha. E só é possível travar se tivermos cá em cima vegetação. Com este trabalho, estamos a contribuir não só para recuperar a biodiversidade, como estamos a contribuir para haver maior infiltração e também para diminuir a erosão e, naturalmente, para que haja menos cheias repentinas. O trabalho deste grupo de voluntários é acelerar um processo que podia demorar 25 anos. A associação começou com um viveiro de plantas, mas depressa se lançaram ao terreno. É um programa saudável para toda a família e para turistas que queiram conhecer mais profundamente a Ilha da Madeira.
Olá, hoje conheci duas senhoras encantadoras, a Olívia e a Maria. Havia estas duas senhoras, foi com quem eu estive a falar mais, mas estava lá imensa gente. E esta gente, de 15 em 15 dias, levanta-se cedo, um sábado, e vem semear plantas. E eu fiz parte dessa iniciativa. Estou muito orgulhosa. A Madeira é também uma ilha com atividades de aventura, como o canyoning. O Hotel Quinta da Serra é um edifício do século XIX rodeado de jardins. O proprietário desta casa foi um cônsul inglês que levou várias plantas exóticas para a Madeira. É uma quinta com história, da qual os atuais proprietários se orgulham. Encontra-se lá a árvore mais alta da ilha, um eucalipto de 64 metros e 200 anos. A casa foi transformada em hotel em 2014 e o legado botânico é perpetuado com uma prática totalmente biológica. Yves Gauthier, um chefe cozinheiro bretão muito viajado, casou com uma madeirense e mudou-se para a ilha há 20 anos. É um homem com uma grande ligação à terra e transmite essa paixão nos pratos que confecciona. Na sua cozinha só entram produtos biológicos, se possível, da horta do hotel. Isto aqui, vocês vejam, isto é flor de salsa. Isto é salsa? Isto é salsa, flor de salsa. Dentro da receita que eu vou fazer a seguir. É ótimo. Tem um pão de salsa. Isto é feito como folha, flores. Nós estamos a usar muito tipo de flor, porque isto é todo o sol do verão que está lá dentro. Tem os aromas mais densos. Mais denso e mais subtil também, porque isto não é mastigar, isso vocês já na boca. Deixar abrir, não é? As cenouras. Tem dois tipos de cenoura. Tem os amarelos e o... Aqui. Cor de laranja? Cor de laranja. Ah, olha, vês. E olha, quer começar? Quer ser o cobaio? Primeiro Rita, porque se ela morrer... E agora como é que eu vou comer cenouras do supermercado? Arranja-me um problema. Ah, isso é o problema. O cenoura do supermercado, sei que não tem sabor nenhum. Não sabe nada? Mas ao fundo temos uma coisa que é típica da Madeira, o funcho. E nós vamos comer hoje o funcho. Vai ter algum funcho dentro de vocês pratos. Lá vem o nome de Funchal, a capital de Madeira. O pão ralado da flor de salsa é um elemento decorativo surpreendente. A arte do chefe Yves revela-se numa refeição vegana maravilhosa. O turismo ecológico pode ser um bom negócio. Parece haver uma maior consciência desta realidade. Mas queremos saber o que significa exatamente a adesão a estes conceitos, tanto na oferta como na procura. Fomos à Reserva Natural da Ponta de São Lourenço falar com Cristina Abreu. Para além de bióloga, é também uma consultora nas questões de sustentabilidade e uma seguidora atenta dos estudos de Charles Darwin. Se tivesse que definir turismo sustentável, assim, vá, cinco partezinhas, como é que o que é que eu dizia? Sim. Olha, dizia-lhe que realmente permitir que as pessoas gozem o melhor que podem das viagens que fazem, mas conscientes de que eles próprios também têm um impacto, porque o turista muitas vezes ignora o seu próprio impacto. Ele acha que vai ali só uma semana e já está. Ele vai uma semana, vai embora, não houve problema nenhum. Não. Ele vai uma semana, o outro vai uma semana e assim sucessivamente. E, portanto, o impacto é grande. Passa por dois fatores muito importantes. Consciencialização do próprio turista, que ele tenha consciência real do impacto que provoca nos sítios que visita, e consciência dos responsáveis, dos investidores, dos empresários, das entidades locais, regionais, nacionais, para esta realidade. E conjugando
então desenvolver um modelo que garanta que o turismo e esta atividade pode continuar, mas está salvaguardado a sustentabilidade dos destinos turísticos, quer ao nível económico, ambiental, social, cultural e patrimonial. Cristina, apesar do Darwin não ter sido um turista assíduo aqui da Ilha da Madeira, eu acho que... Muito bom, foi bem, não muito foi? bom. Eu acho que ele referenciou muito a Ilha da Madeira na sua teoria da evolução das espécies, não foi? Sim, exatamente. O Darwin, na sua viagem de circunnavegação, ele passou pela Madeira, mas não parou. Houve uma série de circunstâncias que não permitiram que o Beagle parasse aqui na Ilha da Madeira e então passou algumas milhas fora. Foi aos Açores, não é? Mas no regresso passou nos Açores, sim. O Darwin, sendo inglês, tinha contactos com ingleses naturalistas que viviam aqui na região, na altura, no mesmo período, nomeadamente com o Lower, que foi capelão na igreja inglesa, no Funchal, com o Wollaston, e trocava correspondência regular. Lower e Wollaston, durante o período em que cá estiveram, descreveram várias espécies ao nível dos moluscos terrestres e entre outros grupos, ao nível dos coleópteros e mesmo ao nível das plantas. E os exemplos e os registros e os dados que o Darwin recebeu e teve acesso através de Lower e Wollaston permitiu-lhe também estabelecer comparação com os elementos, os registros, as observações que ele fazia, nomeadamente nas Galápagos e em outras regiões. E então, com base em toda esta informação, a biodiversidade do arquipélago da Madeira serviu como base contribuiu muito para todo este processo de construção da sua teoria de evolução das espécies. Entre todas as espécies existentes na Madeira, a Cristina especializou-se em caracóis. Pode parecer insignificante, mas este animal, tal como os outros, faz parte de um ecossistema. Têm a sua função e são um reflexo das mudanças. Quantas espécies temos cá de caracóis na Madeira? Na Madeira temos no arquipélago todo, em todas as ilhas, cerca de 295 espécies descritas. Incrível, imensos. E registadas. sim. E dessas, 210 endemismos. Ou seja, que são únicas daqui, não é? Sim, únicas do arquipélago da Madeira. Já estão em grande número em vias de extinção, não é verdade? Sim, nomeadamente aqui no arquipélago da Madeira nós temos 67 espécies listadas na lista vermelha das espécies ameaçadas da IUCN. E qual será a principal causa dessa extinção dessas espécies? Os dados que nós temos basicamente são dados relativos à pressão humana. Por exemplo, cerca de 14 espécies desapareceram depois da colonização da ilha há 600 anos. Ela já me disse que já chega. Foi? Foi. São várias as atividades que se podem praticar na floresta laurisilva. Uma das mais habituais são as levadas, os canais que levam a água das montanhas até aos campos de cultivo e populações. Há vários níveis de dificuldade nos trilhos das levadas. Ainda na Laurisilva, dei um passeio com o Sérgio Teixeira, um biólogo que criou a empresa Madeira, Fauna e Flora. Quem der um passeio com o Sérgio vai aprender um pouco mais sobre a natureza da Laurisilva, porque são transmitidos conhecimentos científicos. Atravessei um túnel que me levou do século XXI para há 20 milhões de anos atrás. Então, bem-vindo ao terciário, ou quase. Entre a flora endémica da Laurisilva encontramos versões gigantes de silvas e do dente de leão, a leituga. Encontramos também o maior feto da bacia mediterrânica.
Outra atividade que se pode praticar na Floresta Laurisilva é o canyoning, que fomos experimentar com a equipa da Harmony in Nature. O Hugo e a Rubina criaram um projeto com várias atividades radicais nas montanhas da Madeira. E é desta forma que muitos afortunados ficam a conhecer locais menos acessíveis. Foi o nosso caso. A Sandra, apesar de estar a recuperar de uma perna partida, não resistiu a esta aventura. Está top. Espetáculo! E então, e o que é que acharam? Achámos ótimo. Eu gostei imenso. Eu também. Eu acho que nós temos jeito para isto, não tem? Tem muito jeito. Este foi o nível 1. Vocês estiveram super bem. Estão mais do que preparadas para ir para o nível 2. 2? Então não era o 7 logo? Não, quantos níveis há? É só 7, mas... 7 logo! Então já me estou a sentir Um dia vamos chegar lá. E há quanto tempo é que vocês fazem isto? Durante 10 anos fomos praticantes tanto de escalada como de canyon. E então depois abrimos a empresa e começamos a fazer com clientes. Na Quinta do Furão produz-se o famoso vinho Madeira, e essa já é uma boa razão para visitar este complexo hoteleiro. Mas o que nos levou ali foi também o pão. Quisemos pôr a mão na massa e acompanhar a produção de uma das delícias mais típicas da ilha na companhia de uma especialista, a Dona Lúcia. Ora, muito bom dia, Dona Lúcia. Bom dia. Um beijinho. Muito gosto. É Sandra. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Rita. Muito prazer. São toneladas de pão hoje, vamos saber. Tenho muita experiência na cozinha. Sim. Principalmente o robô. Tá bom? Temos bonitas. Está giro. Pronto. Dona Lúcia faz isto todos os dias? Todos os dias. É o seu trabalho? Sim, sim. Sim. E a batata doce? Ok. Isto é batata doce. É diferente, não é? Podem puxar a mão na massa? Vamos meter a mão na massa. Vamos lá agora. E é assim, é ir desfazendo, sim, não é? ir desfazendo. Podem puxar na farinha assim. Ok. Puxem tudo. Podemos começar a amassar. Força. A mão fechada. Isto é uma ginásio. Muito bem. É mais poupadinho, não é? Mas isto é muito mais elaborado. E depois as pernas, como é que é? Pois as pernas também vão fazer assim. Pronto. Então vá, um agachamento assim, que é para o glúteo. Repara, as nossas mãos também javardices. A Dona Lúcia, estou a espetáculo. Faça um buraquinho aqui no meio da massa. Metemos um bocadinho. Ok. E dá-lhe outra vez. Força! Toma! O agachamento, não se esqueçam do agachamento. Sou Dona Lúcia. Muito bem. Também se pode bater assim no alarme.
Como é que é? Tem que dar assim. Vamos estender o pão. Sim. Este é o pão típico daqui de Santana. Os nossos avós faziam. Sim, parece aquele penteado da Princesa Leia na Guerra das Estrelas. É assim? É mais ou menos assim. E agora assim, pronto. O sarão ficar magro. Está giro. Tudo, reparem. Perfeito. Com uma deficiência congénita. O corte é para quê, Dona Lúcia? Quero o formato do pão. Ok. De Santana. Efeitos estéticos, portanto. Sim. Estar na Madeira é também andar de barco e partir a qualquer momento para uma volta à ilha. Quem nos leva é Paulo Mendes Gomes, da empresa Rota dos Cetáceos. O nome diz tudo, mas o nosso objetivo não foi observar as baleias e golfinhos. Queremos chegar à Fajã dos Padres, e isso só se pode fazer de barco ou num teleférico. Temos tido muita atividade. E sabe bem este momento de contemplação. Achas que esta nossa aventura, este conhecer mais a natureza, respeitar mais a natureza, te transmitiu aqui alguma outra informação que era necessária na tua vida? Eu acho que sim, acho que nunca é demais lembrar. Eu gosto muito de estar com a natureza. Há uma respiração na natureza com a qual eu me identifico e da qual preciso imenso. É quase uma meditação que se faz. Há um outro ambiente mental, de vida, de respiração, de tudo. E a natureza proporciona muito isso. Isso é das coisas que eu mais gosto. E depois, claro, quando tu aprecias uma coisa e reconheces a beleza e o valor que tem, tens que respeitar, tens que cuidar. Recentemente nós tivemos ali um episódio muito difícil, que te vi assim mais fragilizada e que me custou muito. Por isso fico muito contente de te ver agora toda bem disposta e rir. Mas percebi que foi uma coisa que te custou muito, foi perderes a tua gatinha. Sim. Tenho uma relação com os gatos assim muito especial. E esta minha gata era assim uma coisa. Eu chamava-lhe a minha feiticeira. Coisa que me tocou muito, né? Naquele processo todo, francamente doloroso. Houve um dia que tu disseste-me, ela já me disse que já chega. Foi. Foi? Foi. Ela passou um dia inteiro isolada e já não interagia comigo, já estava em sofrimento. Este processo foi tudo em agosto, lembras-te? Lembro. Estava um calor imenso, a Catarina tinha imenso pelo e passou um dia inteiro debaixo de um cadeirão de madeira que eu tenho na varanda. Estava imenso calor, eu tentava tirá-la de lá, pô-la dentro de casa, dar-lhe água e ela voltava para ali imediatamente. E houve um olhar dela que pediu mesmo: eu estou a sofrer. Já chega. Não quero mais. Na Fajã dos Padres, fomos recebidas pela Catarina Correia,
que atualmente gera o projeto de restauração e turismo rural. Foi o avô da Catarina que em 1921 adquiriu estas casas e as revitalizou. É aqui que se produz o famoso vinho Malvasia, uma herança dos padres jesuítas no século XVIII. Enquanto a Catarina me mostrava as vinhas, a Sandra foi ouvir o enólogo que trouxe de volta este vinho. Durante 150 anos, a casta Malvasia foi explorada ao máximo. Depois entrou em declínio e extinguiu-se, até aparecer o Mário Jardim Fernandes. Quando nós vimos aqui entrar neste paraíso, disse uma coisa que achei muito interessante, que foi, fez isto para o seu prazer. Ou seja, é uma vinha muito pouco típica, é uma vinha atípica. Quer-me explicar porquê? Bom, vamos lá ver. A Feijão dos Padres é um mito. Para mim era um mito. Já para o meu pai era um mito. Ele falava nisso, que ele passava aqui de barco, conhecia isto. E eu digo, epá, eu não sou nada se não conseguir recuperar a Malvasia. Isso foi um objetivo. O primeiro objetivo. Eu digo, e, aliás, era o mais fácil de fazer aqui, fazer vinho. Se os jesuítas faziam num contexto mais difícil, eu fazia aqui. Hoje em dia, melhor. Certo. Só que não era fácil, porque não havia... A Malvasia estava extinta. Por sorte, descobri uma parreira. Realmente que eu, que estava no meio das rochas, descobri uma parreira. E de uma parreira fiz um vinhedo. Só que não era suficientemente rico para estar a criar um vinhedo, esperar que o vinhedo prosperasse e para poder manter sempre o vinho. Passei, como sabem, este vinho, com 20 anos é que é vinho. E tentei então fazer uma coisa diferente. E então, sempre achei que era uma coisa engraçada fazer com que as pessoas viessem aqui, porque isto era um sítio apetecível, e tivessem aqui o prazer de verem in loco aquilo que vem no supermercado, mas ao vivo. De ver um mango, ver a papaya, ver a banana, ver não sei o que, poder visitar, poder entrar e estruturar a propriedade nessa forma, sem perder a ligação ao vinho. Por cada banana tem de dar um cacho e 10 fotografias. Se não der um cacho e 10 fotografias, está tudo errado. Quer dizer, então tem que ser rentável e bonito. E bonito. Bonito de maneira que consiga fazer que cada vez, ao longo do ano, você passar em qualquer ângulo da propriedade, disparar a máquina, você tem o prazer do sentido de ver, visualizar uma certa coisa. E esse é o objetivo. E isso aí um vinho. Que ainda precisa meter ali uma flor, uma fruta, não é? Tem esses sabores todos, tem o sabor do mar, tem a salinidade, tem as coisas todas. E, fundamentalmente, tem esta coisa que tem, tem alma, que é aquilo que a gente pretende dar. Pá. Agora quer provar. Sim, sim. Ok. A nossa. A experiência termina com uma das melhores refeições da viagem. Produtos frescos e uma paisagem a perder de vista. Um dos maiores tesouros da Madeira é a vida marinha que a rodeia. Visitar esta ilha e não conhecer as suas profundezas aquáticas é como ir ao deserto e não ver estrelas. Escolhemos a Reserva Natural do Garajal para o meu primeiro mergulho. Infelizmente, a Sandra não pôde juntar-se a mim porque está lesionada. Por isso, nesta aventura, vou acompanhada apenas por Carlos Marques, do Mero Diving Center. Ultrapassados os receios de respirar com máscara, não consegui chegar aos ambicionados 12 metros, mas percebi perfeitamente o fascínio pelo Garajal.
A nossa viagem teve um momento apoteótico, com o afundamento da corveta Afonso Cerqueira, um navio da Marinha Portuguesa. A partir deste momento, preparado com toda a solenidade, a corveta vai passar a ser um recife artificial no fundo do Parque Natural Marinho do Cabo Girão. A bordo de um navio patrulha, juntei-me à comitiva oficial da efeméride. Aproveitei para observar mais uma vez a ostentação de edifícios que quebram a paisagem da ilha. Confirma-se que houve uma época em que o betão era rei. O espetáculo a que assistimos pode parecer dramático, mas é uma solução com um impacto mínimo. Um navio em fim de vida renasce dentro de água. Antes da ação, foi limpo e descontaminado. O local para o afundamento foi escolhido por ter pouca vida. Durante anos, a extração de minérios afastou a fauna marinha. Este cenário vai atrair não só a vida marinha da região, como mergulhadores que procuram vestígios de presença humana nas profundezas. É uma mais-valia em vários aspectos. A nossa equipa foi a primeira a observar este novo recife. No arquipélago da Madeira existem mais 2 navios que foram afundados com o mesmo processo e que são visitados por muitos fãs do mergulho. Qual foi a parte assim mais marcante desta viagem para ti? Gostei muito daquele dia em que fomos fazer a reflorestação. Falámos nisso quando chegámos, é engraçado. Aquele incêndio de 2010 foi violentíssimo e destruiu uma área imensa. E foi muito importante para mim ter estado ali a semear outra vez. A verdade é que deixaste lá uma semente. Pois, exato. No meio daquelas centenas que lancei, se uma vingar, fantástico. E as senhoras também ficaram muito contentes com a tua presença, não é? Fizeste lá umas amigas. Foram muito simpáticas, são senhoras muito simpáticas. E essa parte, de facto, tu te sentires útil no sítio que estás a visitar, não é? Que estás implicado de uma forma mais profunda, mais útil, a mim agrada-me imenso. Depois desta experiência, o que é para ti um turista consciente? O turista consciente é aquele que vai para os sítios e não quer só receber algo daqueles sítios, quer dar algo de si também a esses sítios e, sobretudo, respeitar absolutamente os sítios por onde passa. O turismo vai ser sempre um negócio. Enquanto for um negócio, existirá e vai desenvolver-se e evoluir. Agora, é preciso aliar a esse sentido de negócio um sentido de consciência ambiental, porque o capital do turismo é também, precisamente, a natureza. Se o turista dá cabo da natureza, não vai ter a oportunidade de a visitar ou revisitar nos próximos anos, ele, os filhos, os netos e por aí fora. Portanto, essa consciência tem que ser cada vez mais aguda no turista.